Reportagem Silvio Brasil, Lupa Notícias, hoje na 14ª Coordenadoria Regional de Saúde em Santa Rosa, onde vou falar com a Ana Paula Riff e também com o coordenador da 14ª Coordenadoria, o Tony S. O tema de hoje aqui é o que está preocupando o estado do Rio Grande do Sul e quase todos os municípios, para não falar todos, a dengue. Lembrando que a dengue é uma responsabilidade de cada um. Não é só de órgãos públicos, mas de cada pessoa que precisa fazer a vistoria da sua propriedade. Fato que infelizmente não acontece, e aí a proliferação do mosquito Aedes aegypti, causador da dengue, zika vírus e febre chikungunya, aumenta muito, principalmente nessa época do ano. Tony S., coordenador da 14ª Coordenadoria Regional de Saúde, e Ana Paula, vou te pedir permissão aqui, tu é o coordenador, para a gente falar primeiro com as mulheres, pode ser? Já que temos uma mulher aqui. Ana Paula, você é bióloga? Isso. Não é? Fala bem pertinho do microfone. E como está hoje, eu já vou direto para os números, né, para a gente depois falar com o Tony aqui a respeito desta situação da dengue que vem preocupando e muito, né? Acho que mais inclusive do que em alguns anos. Com certeza. Né? Com certeza. Como está essa situação hoje, Ana Paula? Então, hoje aqui na região nós estamos, até a atualização ao meio-dia, eram 442 casos confirmados e mais de 200 casos em investigação. Falo dos casos autóctones, né, que são aqueles que foram transmitidos aqui dentro da região. E a gente está com 15 municípios, né, dos nossos 22, 15 tem casos. Então isso nos preocupa porque a gente vê que ela está se dissipando pelos municípios, né, todos estão em situação de alerta. E alguns municípios, por exemplo, Santa Rosa, Porto Lucena e Independência, que estão com o maior número de casos, que nos preocupa um pouco mais. Então que a gente precisa de um olhar um pouco mais aguçado da população, não somente desses municípios, mas principalmente para que a gente consiga reduzir a incidência desses municípios, né? Bom, para reduzir a incidência, as pessoas também deveriam ter um pouco mais de responsabilidade, né? Eu falo de uma forma direta, porque eu falava aqui para o Tony e para a Ana Paula antes da entrevista que a dengue é uma responsabilidade das pessoas, né? Agora, do jeito que está, quando a coisa realmente começa a aumentar muito, tem que entrar em ação os órgãos públicos para tentar frear, né, essa proliferação, né? Isso mesmo. A gente sempre recomenda que cada munícipe faça a vistoria do seu terreno, que ele acompanhe se não deixa nenhum criadouro, porque a única forma de a gente transmitir dengue é por transmissão vetorial, né? Só por picada do mosquito. Então a gente tem que focar em eliminar esses mosquitos. Então eliminar todos os potes de água ou o acúmulo de água parada, sempre deixar bem vedadas as caixas d'água para a gente conseguir evitar a proliferação desses insetos. E quando a gente não consegue mais frear a eliminação das larvas, a gente acaba entrando com as outras medidas que daí o Estado e os municípios se responsabilizam. Muito bem. Tony S., o que a 14ª Coordenadoria está fazendo para ajudar nesta guerra contra esse maldito mosquito que é o Aedes aegypti? De fato, primeiro boa tarde a todos os espectadores. De fato é uma operação de guerra. O Estado do Rio Grande do Sul, além de fazer o monitoramento das políticas aplicadas pelos municípios, faz também a entrega de todos os insumos e equipamentos que estão sendo aplicados. Só retirando, não de todos, porque alguns municípios acabam contratando as suas máquinas para fazer o uso da aplicação de controle das larvas. O Estado do Rio Grande do Sul ele teve um aumento do mesmo período do ano passado em relação a esse de 3.000%. Esse é o ano que inicialmente veio mais cedo os casos de dengue e um aumento considerável, né? Já tivemos 3 óbitos no Estado do Rio Grande do Sul, sendo um aqui na 14ª região, na cidade de Santa Rosa, de uma pessoa com comorbidades, que a morte poderia ter sido evitada se o munícipe... De uma idosa, né? Uma idosa, 71 ou 73 anos. 71. Mas que poderia viver mais um bom tempo de sua vida em detrimento de que essa fatalidade ocorreu. O principal controlador dessa doença, da dengue, o controlador do Aedes, é o munícipe. É fazer a limpeza, não uma vez por mês, mas no mínimo uma vez por semana, verificar o local de acúmulo de água para que faça essa limpeza, tendo problema possível de detecção de um criadouro, por exemplo, nesses terrenos baldios, fazer a informação ao município, o município ele vai fazer esse controle.
Tivemos um exemplo disso em Porto Lucena, que desde 2018 teve apenas 8 casos, de 2018 a 2023 teve apenas 8 casos, esse ano passa de 20 o número. O foco inicialmente se deu de uma área que é ribeirinha, o Rio Uruguai, que é abandonada. Então o município começou o tratamento. A população um pouco desleixada manteve essas larvas nos seus ambientes residenciais. Então é importante que a população faça essa análise no seu terreno, faça a análise no terreno vizinho. Não a questão não é de invasão à residência alheia, mas é a questão de monitorar, cuidar, zelar, porque a dengue mata. Em alguns municípios, por exemplo, os agentes de endemias, né, eles inclusive têm dificuldades para adentrar numa propriedade e sabem que ali existe a probabilidade de encontrar larvas do mosquito, mas não consegue porque a pessoa ou viaja e deixa tudo fechado, ou não mora naquela localidade, também não deixa ninguém entrar e não faz a limpeza, enfim, os agentes de endemias, que é um trabalho do município, né, não é do estado, é do município, enfrenta esses problemas. E qual é o papel da 14ª Coordenadoria Regional de Saúde nessa situação da dengue, exatamente, para que as pessoas possam entender qual é o papel que faz nesse momento a 14ª Coordenadoria? Só voltando à questão dos agentes, muitos têm medo do agente, de uma represália. O cidadão ele tem que ter medo da dengue. O agente ele está para fazer a fiscalização. O papel do Estado, até posso ser corrigido pela Ana, mas o papel do Estado, viu, Ana? Fica à vontade. O papel do Estado é monitorar a execução das atividades de combate à dengue pelos municípios e fornecer insumos aos municípios. Os 22 municípios da nossa coordenadoria estão com os seus insumos atendidos. Insumos, discrimina para a gente o que são esses insumos. Seriam os insumos de equipamento e de material a ser utilizado, veneno, para fazer o controle da larva. Eu vou passar a palavra para a Ana, que pode aprofundar melhor, visto que é a técnica que trata sobre o assunto. Mas é bem isso que o Tony estava comentando, né? Nosso trabalho é dar apoio e acompanhar junto com o município de que forma que a gente pode sugerir outras medidas para que a gente consiga ter um controle mais efetivo, né? Então a gente distribui insumos, que seriam larvicidas e adulticidas, que os adulticidas é quando a gente já perdeu a guerra, digamos assim, a gente não tem mais o que fazer, então é feita a borrifação de adulticida. Já está em algum município nessa fase do adulticida? Sim. Que já perdeu a guerra, não tem mais o que fazer? E aí faz o quê? Não tem mais o que fazer? Não tem mais como a gente controlar um caso, digamos assim. Então, quando a proliferação. Isso, quando a gente já tem circulação viral, que é quando já tem transmissão de mosquito para uma pessoa, a pessoa adoece, então a gente usa o adulticida. Com a pessoa já apresentando os sintomas da doença, já estando doente. Isso aí. Então, nesse caso, a gente usa o adulticida, que daí a gente diz que a gente já teve uma pessoa doente, né? Então, nesses casos, a gente fornece adulticida, a gente tem estoque, está fornecendo adequadamente, de acordo com o que o Ministério da Saúde recomenda. Fornece os larvicidas, que daí é para prevenção, e a gente tem em todos os municípios pontos estratégicos, que são locais que, sabidamente, têm uma proliferação maior de mosquito devido a acúmulo de água. Então, esses locais são monitorados com uma frequência maior pelos municípios e também tem um produto químico que é utilizado nesse local. E, além disso, a gente também auxilia os profissionais em relação ao manejo desses pacientes, né? Porque, além da parte da prevenção, as pessoas que adoecerem, a gente se preocupa para que elas não agravem e que, eventualmente, não vão a óbito, né? Então, a gente faz o acompanhamento, o assessoramento para os profissionais de como orientar a conduta clínica, orientar a notificação, os testes, né? Tem vários tipos de teste que fazem antígeno, anticorpo, então a gente orienta os profissionais nesse sentido também, para que o paciente seja atendido da melhor forma possível. Em Santa Rosa, esse óbito que ocorreu em virtude da dengue, existe uma diferença entre morrer por dengue hemorrágica e com comorbidades, como sempre fala, né? Essa morte foi por dengue hemorrágica, vocês tiveram essa informação, ou não foi por dengue hemorrágica, não foi isso? A pessoa tinha comorbidades, tinha outros problemas e acabou falecendo. Na verdade, essa denominação dengue hemorrágica é uma denominação que já está em desuso, né? A gente tem a classificação... Então eu estou desatualizado, é isso?
Não, é só uma nova forma de falar, né? Que popularmente a gente entende que a dengue hemorrágica é um tipo de dengue, mas na verdade ela é um agravamento da doença. Isso aí, é um agravamento da doença. Então, provavelmente o paciente passa por essas fases, né? Que é a dengue com sinais de alarme, dengue grave, que é o que a gente chamava de dengue hemorrágica. E aí, como ele tinha outras comorbidades, acabou que não se conseguiu controlar esse quadro e ele foi a óbito. Então a pessoa foi a óbito por ter comorbidades, não por ter uma dengue grave. É isso? Eu não sei te dizer porque eu não acompanhei esse... Só para ficar atualizado. Essa então. questão técnica, nós não temos o controle, mas possivelmente a dengue se agravou em detrimento das comorbidades. Mas esse fato de que ela morreu com dengue hemorrágica ou não, nós não temos como afirmar. Podemos trazer essa informação no futuro. Mas se ele foi a óbito... Fala no microfone. Se ele foi a óbito, então era um quadro de dengue grave, né? Ele teve sangramento. Sim. Isso, então, para eu ficar atualizado, eu não devo falar mais dengue hemorrágica, é isso? Eu devo falar o quê? Dengue grave. Dengue grave? Só assim. Dengue com sinais... tem 3 classificações. Tá. Dengue com sinais de alarme e dengue grave. E daí... para fim dos profissionais, a gente vai ter os estadiamentos dentro de cada um desses quadros. Né? E já que a gente está falando nisso, eu acho que é importante também destacar para as pessoas, né, que caso elas acabem contraindo dengue, que elas façam a hidratação certinho de acordo com o que o profissional pede, que elas retornem à unidade todas as vezes que elas precisam, porque isso é muito importante, que o paciente seja acompanhado. E aí, para isso, a gente precisa que ele retorne para a unidade para a gente conferir os sinais. Certo. E nesse sentido também, muitas vezes os pacientes acabam achando que estão bem e desleixando um pouquinho da hidratação, né? Então, manter a hidratação adequada por todo o período do tratamento. Como vocês têm compromissos já, né? E a entrevista vai ser rápida aqui com o Tony e com a Ana Paula, eu gostaria que você repetisse para a gente os números aí dos principais municípios com dengue com o maior número de casos, tá? São 22 municípios e você falou que desses 22, né? São 15 municípios que têm casos autóctonos. Ou seja, 7 é que estão mais ou menos, né? Aproximadamente. Então, quais são esses números, por gentileza, Ana Paula? O que a gente pode destacar, assim, dos que possuem maior número de casos no momento é Santa Rosa. Quantos casos? Que estava com 282. Esses números são atualizados diariamente e pode já ter atualizado desde a última vez que a gente acessou o sistema. Certo. Né? Então, nessa entrevista, 282 casos confirmados em Santa Rosa. Isso. E um óbito. Isso. Porto Lucena, que estava com 39 casos autóctones confirmados, e Independência com 37 casos. Esses são os 3 municípios que a gente tem maior preocupação, além de 3 de Maio também, que estava com 36 casos. E Santa Rosa, da região aqui, é o único que contabiliza um óbito? Sim. É isso? Sim. Uhum. Só também pontuar a questão do papel do Estado no monitoramento e no auxílio treinamento. É preventivo e depois que acontece, então o foco é de orientação para o tratamento do paciente. Tivemos 2 treinamentos sobre BRI, que é a borrifação residencial intradomiciliar, que é um novo método utilizado pelo Ministério de Saúde. A saúde pública na esfera da União, ela é dividida com 3 entes que dividem a responsabilidade: governo federal, governo estadual e governo municipal. Então, o Estado vem treinando os agentes municipais sobre a aplicação correta do veneno, técnica e aplicação. Posterior também vem em conjunto dos municípios dando auxílio nesse remanejamento do paciente. O paciente ele tem que procurar a unidade de saúde da sua cidade, da sua localidade, nos dias de semana, nos dias de final de semana ele deve procurar a UPA. Os hospitais da nossa região, as unidades de saúde básica das nossas regiões já estão treinadas para fazer esse atendimento. O paciente ele não deve deixar de se hidratar. Ele deve evitar o calor exagerado, porque a desidratação é a maior preocupação para elevação do risco da dengue. Então, é necessário que ele se hidrate, que ele obedeça às prescrições médicas que vai receber. As unidades de saúde, eu reitero, num geral,
tanto a União, o Estado e o município vêm desempenhando papel importante na condução do combate contra o Aedes, mas é necessário que a população contribua com a limpeza, se for estar infectado, com a sentinela maior a respeito dos seus vizinhos e com a sua saúde, se comprometendo a se hidratar, evitando o calor, para que a desidratação não eleve o caso, porque a dengue ela também mata outros moradores, outros serviços ela acaba ocupando. O número de internações eleva nesse período e com o número elevado de internações, às vezes o hospital não consegue atender determinada demanda em detrimento de que está elevado o número de internação no seu local. Então é importante a população ter previamente esse controle da água, dos focos onde é possível que a larva esteja viva e se acaso estiver infectado, ter calma, buscar a unidade de saúde, com a busca da unidade de saúde, fazer exatamente o que está prescrito na cartilha que receberá. Porque é hidratação, que é na pior buscada aí o hospital, sábados e domingos a UPA está de portas abertas para receber o paciente que tiver qualquer sintoma. Com relação à vacina, o estado do Rio Grande do Sul não estava inscrito nessa primeira leva da vacina. Alguma probabilidade de receber a vacina ainda este ano? Você que é do estado, da 14ª Coordenadoria Regional de Saúde, vocês têm essa informação de se há ou não probabilidade do estado receber a vacina? Que alguns municípios já estão, alguns estados já receberam, alguns municípios já estão sendo imunizados, já estão recebendo a vacina. Não aqui no Rio Grande do Sul, obviamente, mas a vacina ela aparece como não uma solução, mas um aliado para tentar impedir essa proliferação da doença. Da doença, não do mosquito. O mosquito a vacina não impede a proliferação. A vacina impede a proliferação da doença, que as pessoas fiquem doentes, contraiam a dengue, mas não evita a proliferação do mosquito. Isso, como o Tony falou e a Ana Paula, é responsabilidade de cada um. A vacina tem alguma probabilidade de vir ainda este ano para o Rio Grande do Sul? Sim. Na semana passada, o governador Eduardo Leite, junto da secretária estadual de saúde, senhora Arita Bergman, estiveram em reunião com a ministra de saúde, Nízia, pontuaram a importância da disponibilização da vacina aqui no estado do Rio Grande do Sul, que no primeiro momento não foi atendido, mas continuarão buscando essa ferramenta que é essencial. Ponto. Nós temos a esperança e acreditamos que seremos contemplados com essa vacina. A vacina veio para alguns estados, o foco de aplicação são jovens, pelo fato de que é maior incidência de internação e está na faixa dos 8 aos 16 anos. Por isso que a vacina primeiro irá atender, embora que não no estado do Rio Grande do Sul, nos estados contemplados, essa faixa etária da população. Você acha que isso acontece antes do inverno? Porque um aliado contra o mosquito é o inverno, sempre foi. E não vai deixar de ser, nunca. Mas você acha que de repente o Rio Grande do Sul consegue receber doses dessa vacina para aplicar nos municípios com maior incidência de doença? Porque aqui vocês têm o número de doentes, de pessoas que já contraíram a dengue. Tá? Você acha que antes do inverno o Rio Grande do Sul recebe? Porque no inverno a necessidade vai ser menor do que agora. É questão de opinião, embora não tenha essa resposta fática, mas a minha opinião é de que o estado do Rio Grande do Sul, que o governador Eduardo Leite e que a secretária estadual de saúde, a senhora Arita Bergman, tem lutado e acredito que pela luta nós receberemos a vacina. Antes do inverno? Acredito que sim. Antes do inverno. Então, mas eu reitero que a pontuação, de fato, eu não tenho como trazer, é uma acreditação minha. Ana Paula, para encerrar aqui junto com você e o Tony, dá para dizer que Santa Rosa e esses municípios aí, são 22 municípios de abrangência da área da 14ª Coordenadoria Regional de Saúde, que esses municípios chegaram no ápice ou ainda não? Está próximo do ápice? A previsão do estado é que a gente vai ter o ápice em março e abril. Então a gente não sabe, a gente não tem como saber, não tenho essa resposta objetivamente para te dar. A probabilidade é chegar no limite em março ou abril. Isso, por isso que eu te perguntei sobre o inverno, Se a vacina vem antes para, inclusive, ser aplicada durante esse ápice que
que está previsto para ocorrer, né? Não, a princípio é março e abril, mas a gente conta com a colaboração da população para tentar reduzir um pouquinho a incidência e de repente a gente conseguir frear isso um pouquinho antes. Eu pergunto isso para vocês, porque eu sei da resposta que vocês irão dar, é justamente para isso, para chamar a atenção da população e cada um fazer sua parte e não depender de uma vacina, porque pode vir até o inverno, até chegar o inverno, pode vir, pode não vir. Na primeira leva não foi contemplado. Na segunda vai ser contemplado? É uma incógnita, é uma dúvida. O governador está lutando? Está fazendo a parte dele como governador. E a secretária Rita Bergman está fazendo a parte dela como secretária estadual de saúde. Eles têm que fazer isso, são obrigados a fazer isso. Agora, se serão atendidos ou não é outra coisa. Cabe ao Ministério de Saúde fazer... Ana Paula, obrigado. Cabe ao Ministério de Saúde fazer o envio do imunizante. Mas o mais importante ainda é o controle do Aedes. É muito provável, infelizmente, esse é um alarme que tem que ser dado, é muito provável que os números serão muito maiores, até pelo fato de que ocorreu esse aumento do número de casos no mesmo período em relação ao ano passado de 3.000%. Então é muito provável, sim, de que os números sejam maiores. A nossa preocupação não está apenas no controle do número de casos, bem como nos óbitos. Por isso, toda a rede hospitalar de atenção básica ela teve esse aumento no planejamento, né? Treinamento dos profissionais. Eu dou um exemplo que é os municípios que nós já tivemos reunião em particular, né? O monitoramento ele é geral, mas quando necessário nós fazemos essa invocação com o município. O município de Santa Rosa já teve treinamento com UPA, com os médicos da atenção básica, com os enfermeiros da atenção básica. Toda a equipe está treinada, sabe trabalhar nesse evento chamado dengue. O município de Porto Lucena, da mesma maneira, teve essa reunião, né, uma reunião no gabinete de crise da dengue da nossa região aqui. Tivemos a fala do secretário Yuri, que é o secretário de saúde do município de Porto Lucena, dizendo das práticas que serão aplicadas, tanto que o terreno lá, que é ribeirinho, ele foi feita a limpeza por parte do município de Porto Lucena, está sendo feito o controle, está sendo feita a aplicação do inseticida. Os municípios eles estão sendo monitorados. Quando necessário, o Estado chama para uma conversa. O Estado também ele dá ideias e sugestões que partem também dos municípios. A conversa ela não é monocrática, ela é uma conversa democrática. Todos os lados opinam e a busca é para que nós diminuímos o impacto de atingidos pela dengue e também de óbito. Por isso, todo esse treinamento foi feito. A mobilização da 14ª Coordenadoria Regional de Saúde foi nesse sentido, de mobilizar e de treinar as equipes de saúde. Exatamente. O treinamento ele se estendeu inicialmente aos municípios afetados, posteriormente com o treinamento preventivo com o BRI, inclusive fizemos o treinamento no município de Ijuí, onde levamos os agentes até Ijuí para fazer o treinamento. Posterior teve o treinamento de Santo Ângelo, nós levamos os agentes até o município de Santo Ângelo para fazer esse treinamento. Nós, em conjunto do Estado, no nível central, no qual eu digo que é Porto Alegre, né, que toma as decisões, em conjunto nós estamos, em conjunto dos municípios, do Estado e da União combatendo. A questão é que nós necessitamos desse apoio mais importante, que é o da população, em manter a sua casa limpa, em manter o seu terreno limpo. Mesmo em locais limpos, há a possibilidade de criação de larvas. Imagina num ambiente onde nós propiciamos isso. Chuvas eventuais são um grande aliado para o Aedes aegypti. Então é necessário sim que o munícipe faça esse controle e que sempre que necessário o munícipe pode buscar apoio à unidade de saúde básica, ao Estado, seja por ouvidoria, ao município por ouvidoria, quando necessária levantamento, por exemplo, do vizinho que não cuida do terreno ou de um terreno baldio. A ouvidoria do município, de cada município aí, também está à disposição. A dengue ela é hoje não só um papel da saúde, ela é um papel do município por inteiro. A educação
junto das escolas, faz o aviso aos nossos alunos e alunas. O município, através da Secretaria de Obras, disponibiliza o maquinário quando necessário para fazer a adequada limpeza. Então, todo o município hoje já não é um assunto de saúde pública, ele é muito mais amplo do que a saúde pública. Muito bem, gente. Conversei aqui com o Tony S., também com a Ana Paula. O Tony, que é coordenador da 14ª Coordenadoria Regional de Saúde. A Ana Paula, bióloga. Falamos aqui sobre a questão da dengue. E vou usar a frase do Tony, é uma responsabilidade de todos. E não adianta as pessoas acharem que a vacina vai resolver. A vacina não vai resolver. A vacina vai amenizar as doenças. Né? A doença da dengue. A vacina não vai amenizar a proliferação do mosquito. As pessoas precisam entender isso, né, Tony? Porque, vem a vacina, não vou precisar mais ter a preocupação? Sim, tem que continuar tendo cada vez mais a preocupação, senão a vacina só vai amenizar as pessoas hospitalizadas, né, com a doença, mas não vai amenizar as pessoas sendo picadas e sendo contaminadas pelo mosquito. Exatamente, até porque o gasto público ele eleva nesses períodos, então a gente tem que ter o controle para tentar diminuir, inclusive, o gasto público com essas campanhas. A vacina ela não vai resolver por inteira, ela depende muito da colaboração de cada um, de todos os entes e do munícipe também. Tony S., muito obrigado pela conversa aqui no programa Vamos Conversar, na reportagem Silvio Brasil, Lupa Notícias. Agradeci já antecipadamente a Ana Paula, muito obrigado às suas considerações, e a reportagem Silvio Brasil, Lupa Notícias está sempre à disposição da 14ª Coordenadoria, com o que vocês desejarem informar para a população, para que nós possamos divulgar. Viu? Somos parceiros aqui, como sempre fomos, com a tua coordenadoria, com as coordenadorias anteriores que já passaram por aqui, sempre tivemos essa parceria de informar a população. O intuito é o mesmo, a recíproca é verdadeira, nos colocamos à disposição sempre que necessário for, nós estaremos esclarecendo a população. Eu agradeço o espaço e desejo aí uma excelente semana e pedindo, claro, encarecidamente a cada um que possa fazer a sua parte, que faça. Aos senhoras de idade que tiverem uma dificuldade, que peçam ao vizinho, com certeza todos unidos nós venceremos mais essa batalha. Muito bem, dengue é um compromisso de todos e saúde é um compromisso da reportagem Silvio Brasil e Lupa Notícias.